Boa tarde a todos. Dando início aqui à sessão do Pleno no dia 2 de setembro, às 17 horas. Nós temos alguns pedidos de preferência aqui. Tendo inicialmente o primeiro processo na preferência, a relatora, a doutora Mariana, processo 742, sub-23, rodada 12, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Tupã Esporte Clube em face de decisão da terceira comissão disciplinar, por maioria, aplicou multa de R$30 mil à agremiação por infração ao artigo 243G, parágrafo 2º do Código, e também, por maioria, aplicou multa de R$5 mil por infração ao 213, 1 e 3 do Código. Doutora. Nobres auditores, boa tarde a todos. Doutora Procuradora-Geral, Secretaria, nobres advogados aqui presentes. A Procuradoria de Justiça Desportiva ofereceu denúncia contra o Tupã por fatos havidos durante partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-23. Consta da denúncia que no relatório, que consoante a própria denúncia, conforme a súmula e o relatório complementar do diretor de jogo, durante a partida supramencionada, a torcida da equipe mandante cometeu diversas infrações. A primeira infração ocorreu com o uso de artefato pirotécnico, consubstanciado em fumaça nas cores rubro-negras, no lado leste-norte do estádio, sem autorização da Federação Paulista de Futebol, o que configuraria desordem em praça desportiva. A segunda e a terceira infrações teriam ocorrido aos 40 e 44 minutos de jogo, respectivamente, quando, após gols marcados pelas equipes, torcedores lançaram líquidos em direção aos jogadores e reservas da equipe visitante. Em uma dessas ocasiões, um torcedor chegou a arremessar uma garrafa na direção do diretor de jogo, sem, no entanto, atingi-lo. A quarta infração ocorreu no momento em que o jogador número 20 da equipe visitante, senhor Iago Richard Soares Silva, relatou ter sido chamado de macaco por um torcedor da equipe mandante. O fato foi confirmado por fotógrafo presente, que identificou o torcedor agressor. Apesar da identificação, o torcedor evadiu o estádio, não sendo possível localizá-lo posteriormente. Diante desse ato, a agremiação também foi denunciada por infração ao artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Em sessão de julgamento, a agremiação foi condenada como incursa nas penas do artigo 243G, parágrafo 2º, combinado com o artigo 170, e uma multa no valor de R$10 mil pelas infrações previstas no artigo 213. E no artigo 243G, pena de R$30 mil. A agremiação interpõe recurso, pugnando preliminarmente a anulação do julgamento, uma vez que lhe foi indeferido o requerimento de oitiva de testemunhas por videoconferência, no mérito à absolvição da agremiação ou subsidiariamente à redução das penas aplicadas ao patamar mínimo. A Procuradoria apresentou parecer pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau. É o relatório, presidente. Obrigado. Doutor, por gentileza. Presidente, só pela ordem, hoje a presidente da agremiação está aqui presente, eles rodaram aí quase 600 quilômetros, eu queria ver se, como exceção, se é possível fazer a oitiva dela. Está aí? Está presente? A relatora concorda com a oitiva? Eu vou só dar uma coisa no código, presidente. Presidente, eu tentei procurar aqui o artigo que fala exatamente isso e eu já justifico com a capitulação, se for necessário, durante o meu voto, eu procuro durante as sustentações. Eu vou indeferir o pedido, uma vez que em âmbito de recurso voluntário não é admitida a produção de prova nova, exceto se fosse impossível produzi-la em primeira instância. Como seria plenamente possível produzi-la em primeira instância
inclusive tendo havido pedido de adiamento da defesa para que pudesse haver esse comparecimento na sessão seguinte, o que consta dos autos não aconteceu, meu voto é pelo indeferimento do pedido. Diante da manifestação da relatora, doutor, então, por indeferimento da oitiva. Tá, presidente, eu vou então querer sustentar depois do voto da relatora, tá? Conforme fala o 125, parágrafo 2º. Procuradoria. Nosso parecer, presidente. Doutora relatora. A senhora vai para o voto. Só para constar, esse artigo não dá para deferir o seu pedido, uma vez que ele se refere à sessão de instrução e julgamento. Aqui a gente não está falando de sessão de instrução e julgamento, a gente está falando de recurso voluntário. Doutor Rafael, sessão de instrução e julgamento, se o senhor seguir a ordem do código, ele se refere-se a julgamento de processo disciplinar de primeiro grau. Eu não vou debater com o senhor, porque eu sou relatora, eu estou dando uma decisão dizendo que está indeferido o seu pedido. O senhor, por favor, profira a sua sustentação. Eventualmente, o senhor pode recorrer ao STJD. Tá, então só vou pedir para que conste, excelência, né, que foi indeferido o pedido da oitiva da presidente e da sustentação conforme o 125, parágrafo 2º, ok? Constaremos em ata, então, para a Tá. defesa. Então vamos lá. Bem, primeiramente, primeira sessão de julgamento, queria dar boa-vinda aí né, para quem eu ainda não vi, doutora Fernanda está na procuradoria. Presidente, o recurso, ele basicamente, ele vai versar sobre 2 pontos que a defesa entende essencial. A primeira delas é a questão do cerceamento de defesa, né? Veja, pelo artigo 124, presidente, a defesa ela tem a prerrogativa de produzir a prova que ela entender necessária para a resolução do fato. O que fala o artigo 124? Né? Ele coloca assim, que pelo artigo 124, durante a instrução, é permitido à defesa produzir prova documental, cinematográfica. Veja, o código é da década de 90. Né? Então, assim, tudo que tinha de mais atual na época era a questão cinematográfica, fonográfica, depoimento pessoal, testemunhal e outras entender pertinentes. Certo? Veja, o código, ele em nenhum momento, ele limita a atuação ou condiciona a atuação da defesa. Muito pelo contrário, né? Qual que é o limite da defesa na produção da prova? A ilegalidade. Somente é vedado à parte a produção de prova que entender ilegal. Sendo uma prova legal, não é permitido, não é democrático, não é justo impedir que a defesa o faça. O tribunal foi requerido pela presidente da terceira comissão em saída de piso a oitiva da testemunha por videoconferência, né? E foi indeferido. Né? E por que foi indeferido? Veja, se já, né, quem já atuou na comissão sabe que não raras vezes árbitros, eles são ouvidos por videoconferência. A diferença é que o árbitro geralmente é arrolado pela procuradoria. Então a procuradoria, quando vai produzir a prova, pede a oitiva por videoconferência, é autorizado. Veja, o tribunal ele dispõe da tecnologia necessária para se produzir a prova. E por que foi indeferido? Não é justo, não é democrático condicionar o exercício da advocacia, o exercício da defesa, violando o dispositivo legal. Não há uma linha no CBJD que proíba a produção da oitiva por videoconferência, muito pelo contrário. Se a gente for fazer uma analogia hoje, né, na justiça comum,
a produção da prova por videoconferência é permitida, é produzida. Por que aqui no tribunal está se negando esse direito à defesa? Então, preliminarmente, a defesa pede, né, para que Vossa Excelência anule o julgamento de piso, uma vez que não foi respeitado um direito básico do Estado democrático, que é a produção do contraditório. Ora, um fato gravíssimo como esse, e a agremiação foi impedida de exercer o contraditório. Gente, a gente está falando de um clube que está a mais ou menos 500, 600 quilômetros de São Paulo. São 8 horas de viagem. Será que não é razoável, né, permitir a produção de prova de uma agremiação que não tem calendário o ano inteiro, só participa única e exclusivamente da competição do Sub-23, que não tem renda, não tem cota? E mesmo assim denunciada, no interesse de se provar a verdade, pediu uma exceção para que fosse ouvida uma testemunha que julgava, que a defesa julgava interessante e necessária ser ouvida por videoconferência. E isso não foi permitido. Por essas razões, presidente, eu vou requerer, então, em sede preliminar, que seja reconhecida essa nulidade, esse cerceamento de defesa, e declare nulo o julgamento de piso. Passando ao mérito, né, antes de eu manifestar a questão da defesa, presidente, eu queria deixar registrado que o fato, a defesa, a agremiação entende, né, que o fato supostamente ocorrido, ele é notoriamente grave e merece ser combatido, né? O racismo, o preconceito, independente da área em que atue, seja pela opção sexual, por religião, cor, raça, ele necessariamente ele tem que ser combatido. Mas, né, eu provoco Vossa Excelência no sentido, a que preço? Né? Os fins justificam os meios? A defesa entende que não. Veja, pelo artigo 243G, não existe a possibilidade de uma agremiação ser condenada por um ato isolado de um torcedor. Veja, presidente, é o princípio da legalidade. Previsto no artigo 2º. O que fala o princípio da legalidade? Tem que ter um enquadramento perfeito da conduta com o tipo legal. Em nenhum momento o artigo fala que o torcedor, né, ele se refere ao torcedor. Em todo momento existe a palavra sempre no plural, nunca no singular. É sempre os torcedores ficarão suspensos. A torcida, ora, a torcida é o coletivo de pessoas. Foi juntado, nas razões da defesa, presidente, foi juntado um caso análogo ao acontecido aqui, julgado pelo STJD, no qual a agremiação foi absolvida. Que é o caso do Atlético Paranaense e Flamengo, no qual um único torcedor fez gestos de macaco. O Atlético foi denunciado e foi verificado que o torcedor ele era São Paulino. E aí o clube acabou sendo absolvido, né? A contrário senso, são diversas as decisões no tribunal no qual condena a agremiação. Por exemplo, o caso do Corinthians e São Paulo, no qual a torcida se manifesta com um grito homofóbico quando o goleiro, né, vai chutar o tiro de meta e a torcida começa a gritar chamando o goleiro de bicha. Veja, nesse caso, está perfeitamente, é a torcida, não é uma única pessoa. O Grêmio, quando foi condenado, né, o caso famoso com a Aranha, foi a torcida ali, parte da torcida se manifestou. Não foi uma única torcedora. Ao contrário do que está nos autos. Veja, o que foi relatado, que uma única pessoa, supostamente a pessoa ofendida, chegou e comunicou que foi chamado de macaco. Só que isso não foi presenciado por nenhuma autoridade presente em campo. Isso não foi presenciado pelos seus colegas. Isso não foi presenciado por nenhuma pessoa que estava em campo, salvo o único fotógrafo, né, que não tomou providência nenhuma, que não bateu a foto da pessoa.
que disse que a pessoa estava com a camisa do Vasco. Não há, se, né, a denúncia feita, né, contra a agremiação, né, a defesa entende que ela chega a ser assim, ela não respeita o CBJD. Né? O 58, ele deixa claro para a gente que o ônus probatório é da procuradoria, não é a defesa que tem que vir aqui e demonstrar sua inocência. Veja, por que a procuradoria não intimou, então, a pessoa que supostamente ouviu o atleta sendo ofendido? Por que a procuradoria não chamou o atleta para ver se o atleta tomou algum tipo de providência? Nos autos, veja, a pessoa ela é ofendida, não faz um boletim de ocorrência, não registra o fato, não toma nenhuma medida contra esse suposto ato que foi praticado. Por isso, presidente, nessas razões, eu vou, inicialmente, a defesa vai requerer pela aceitação da preliminar, né, entendendo que houve assim, um cerceamento de defesa no momento em que era possível, o tribunal ele dispõe de toda a tecnologia necessária para a produção da prova, e essa prova ela foi indeferida. 1 minuto e meio, tá, doutor? Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, né, no mérito vai requerer pela absolvição, entendendo que a condenação nos parâmetros que foram produzidos, presidente, ela fere todos os princípios do Estado Democrático de Direito, né, fere o princípio da legalidade. Né, não tem no Código nenhuma linha no qual autorize a condenação de uma agremiação por um ato de um único torcedor. Um único torcedor ele não faz voz. Todo e qualquer momento em que o código se refere a esse tipo de prática, sempre usa o termo torcida, o coletivo de pessoas, e não uma única pessoa. Caso não for esse entendimento, presidente, eu vou requerer pela redução da multa pecuniária, né, e levando em consideração o princípio da razoabilidade, nos patamares no que foi fixado, ele está completamente fora da jurisprudência do tribunal. Né, existem diversos casos aí semelhantes em qual a multa ela não excede, né, ela não chega nem perto desse valor de 30 mil, é um valor que não obedece o artigo 182A, que não obedece à capacidade contributiva da agremiação, como foi relatado em julgamento. O Tupã é uma agremiação que ela não tem um calendário anual. Para conclusão, doutor, por favor. Não tem o calendário anual, ela participa de uma única exclusiva competição, não recebe cota da federação, né? E pior, o grupo e ainda a agremiação também já foi condenada administrativamente pelo mesmo fato. É assim que se requer, presidente. Obrigado, doutor. Doutora relatora. Bom voto. Inicialmente, eu devo parabenizar tanto a Procuradoria pelo parecer, quanto o doutor Rafael pela combativa defesa como Lissói. Com relação às preliminares, e agora cientificada e apta a poder olhar o código para poder orientar melhor o meu voto, inicialmente, então, a preliminar suscitada nas razões recursais com relação à possibilidade de anulação do julgamento face ao indeferimento de requerimento de inquisição de testemunhas por meio de videoconferência, essa preliminar ela deve ser afastada, uma vez que os julgamentos realizados por esse egrégio tribunal, eles se realizam de forma presencial. Não há exceções, e tal informação ela consta tanto na citação encaminhada inicialmente à agremiação, tanto quanto da intimação do deferimento de adiamento requerido pelo defensor do recorrente. Há nos autos a informação de que foi concedida à defesa 1 semana de prazo, então, de uma sessão para outra, como é praxe nesse tribunal, em julgamentos de primeiro grau, para que fosse possibilitado o oferecimento de prova, contudo, isso não foi feito. Com relação ao indeferimento feito na data de hoje, apenas para constar da gravação, o artigo 150 do CBJD, ele veda a produção de nova prova, que seria apta a ser produzida em primeira instância, é de conhecimento do nobre defensor, isso está expresso e cristalino no Código, então não há excepcionalidade no presente caso. Infelizmente, com relação à presidente que se deslocou 600 quilômetros, a norma é clara e não há como excepcionalizar sob pena de se fazer uma injustiça com outras agremiações que talvez de mais perto tenham vindo já alguma vez e tenha sido
indeferido. Com relação ao indeferimento de manifestação da defesa após a aprovação do voto, o artigo ele se encontra no título 5º, título 4º do CBJD, reservado aos procedimentos em espécie. Enquanto o recurso voluntário, que é o que nós estamos aqui julgando neste presente momento, ele está previsto no título 5º. Então, a disposição ela não se aplica, e o Código também é cristalino com relação a isso. Passando ao mérito, nesse momento, os pedidos de absolvição da agremiação, eles não comportam acolhimento. As ações dos torcedores restaram cabalmente comprovadas nos autos. Não há qualquer dúvida, de conhecimento de todos, inclusive do nobre defensor, que os relatórios dos diretores de jogo e as súmulas, eles gozam de presunção de veracidade, ainda que relativa, cabendo à defesa comprovar a relatividade. No presente caso, não houve sequer a identificação ou encaminhamento desse torcedor à autoridade policial. Com relação ainda à aplicação do parágrafo 2º, restou estabelecido que a pena de multa prevista nesse artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva. Uma pena não ter sido levada à polícia esse torcedor para que a gente pudesse estender essa penalidade a ele. O conceito de torcida está atrelado ao ato ou efeito de torcer, e não à presença de numerosos torcedores. Assim, o dispositivo é cristalino no sentido de que não há diferença se o ato discriminatório gravíssimo é cometido por uma única pessoa ou por um coletivo, uma vez que o bem jurídico tutelado pela infração foi inegavelmente ferido. O racismo é conduta gravíssima, considerada crime de lesa humanidade. Ignorar ou relativizar este flagelo seria inadmissível a este egrégio tribunal, que depara-se com circunstância em que o atleta, durante o seu exercício profissional, foi chamado de macaco por um torcedor. No que tange à dosimetria da pena, conforme estabelecido no artigo 178, o órgão judicante deve aferir os limites mínimos e máximos, a gravidade da infração, maior ou menor extensão, meios empregados, motivos, antecedentes, etc. No presente caso, os fatos apurados são de maior gravidade, eis que envolvem circunstâncias diretamente relacionadas à conduta racista. Circunstância essa que não apenas gera sofrimento direto à própria vítima, mas também viola princípios básicos de igualdade e dignidade da pessoa humana, fundamentando a necessidade de punição exemplar. No entanto, considerando a menor extensão da conduta, aqui sim, face ao cometimento por um único infrator, reduz-se a sanção pecuniária imposta. Nesse sentido, e considerando-se ainda a capacidade econômica financeira da agremiação infratora, nos termos do artigo 182-A do CBJD, conheço do recurso para conceder-lhe parcial provimento para reduzir as sanções impostas às penas de R$ 2.500 para cada uma das infrações previstas no artigo 213 do CBJD, totalizando R$ 7.500, e para reduzir ao patamar de R$ 15.000 por incursão nas penas do artigo 243G do CBJD, como voto. Obrigado, doutor. Então, referente às preliminares, né? Indeferimento da unidade do julgamento e as demais preliminares. E Redução do 213 para o total de R$ 7.500 e do redução... 243 para 15.000. Exatamente. Obrigado, doutor. Doutor Fiuza. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou acompanhar o voto da relatora no que tange ao arremesso e vou divergir na questão do 243G, porque eu entendo que houve o caso de um só torcedor, está bem especificado aqui, e eu tenho entendimento que a torcida é o coletivo. Então, nesse aspecto, senhor presidente, eu vou absolver a agremiação e vou manter a condenação no arremesso. O senhor mantém os 7.500 no 213 e absolve no 243. Doutor Patrick. O doutor Rafael me corrigiu e ele tem razão. Seria No 2.500. acórdão consta R$ 10.000, mas na verdade foram 5, eu reduzo para 2.500. 2.500 e 15.000, 17.500 no total. Mantém, doutor Fiuza, também? Mantém os 2.500 e a absolvição no 243. Doutor Patrick. Na intra com o relator. 15.000 e 2.500. Doutor Adalto.
tarde a todos. Acompanho na íntegra com a relatora. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Peço bem a relatora para acompanhar o voto do Absolvição dos 30 mil, dos 15 mil e os 2.500, né? Doutor Manuel. Boa tarde a todos. Rapidamente cumprimentar todos os presentes na pessoa do nosso presidente, doutor Arthur. Eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Obrigado. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora na íntegra, então ficou referente ao pedido do 213, os R$ 2.500 por unanimidade e por maioria o do 243G, R$ 15 mil. Conste que a defesa pedindo acordo. Presidente, eu quero a elaboração do acordo. Sim, senhor. Obrigado. Tem uma segunda preferência aqui, é o processo 856, sub-14, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Olímpia Futebol Clube em face da decisão da terceira comissão disciplinar, que por maioria aplicou a multa de R$ 15 mil à agremiação por infração ao 243G, parágrafo 2º. Relator, doutor Manuel. Obrigado, presidente. Processo 856. Trata-se de recurso voluntário interposto pela agremiação Olímpia Futebol Clube em face de decisão proferida pela Igreja Terceira Comissão Disciplinar deste tribunal, que condenou a recorrente por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD, em razão de ato discriminatório praticado por sua torcida contra o atleta Lucas Vinícius Almeida Neri, camisa número 10 da equipe adversária, durante partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-14. A dosimetria da pena prevaleceu por maioria, restando a agremiação condenada à pena de multa no valor de R$ 30 mil, reduzida para R$ 15 mil, com fundamento no artigo 182 do mesmo diploma legal. A denúncia se baseia no relatório do diretor do jogo e no relatório do assistente, segundo o qual o senhor Matheus Guariante Oliveira informa que escutou as seguintes palavras vindo da arquibancada após as cobranças dos pênaltis, abre aspas, neguinho metido, fecha aspas, que teria sido direcionada para o atleta de número 10, o senhor Lucas Vinícius de Almeida, da equipe do Atlético Monte Azul. O assistente informa que não conseguiu identificar a torcida e a pessoa que proferiu essas palavras. Consta das observações eventuais ainda que, após o término da partida, a senhora Wiliana Vasconcelos, membro da comissão técnica da equipe do Atlético Monte Azul, se dirigiu até as dependências do vestiário da equipe de arbitragem, relatando a ocorrência de um suposto ato racista contra o senhor Lucas Vinícius Almeida Neri, informando que foram ditas as seguintes palavras, abre aspas, neguinho metido, fecha aspas, palavras que teriam vindas da torcida do Olímpia. A defesa do Olímpia sustenta em preliminar a nulidade da citação, alegando que o responsável, cadastrado para receber notificações junto à Federação Paulista de Futebol, não faz parte do clube há anos. A agremiação argumenta que, ao tomar conhecimento da citação, comunicou à federação imediatamente. Ademais, a defesa questiona a credibilidade das testemunhas que teriam ouvido as ofensas e aponta inconsistência na apuração dos fatos, afirmando que o suposto autor do ato racista seria o senhor Neca, que é um homem negro de quase 70 anos, o que, segundo a defesa, afastaria a configuração do racismo. Com relação à dosimetria da pena, a recorrente aduz que o valor da multa é excessivo e desproporcional, considerando-se a condição financeira do clube e solicita a reforma da decisão. Em suas contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça Desportiva defende a manutenção da decisão proferida pela terceira comissão disciplinar, sustentando a validade da citação nos termos do edital publicado e acrescenta que o cadastro no sistema da Federação Paulista de Futebol é de responsabilidade exclusiva da agremiação. No mérito, sustenta que os atos discriminatórios foram devidamente comprovados e que o fato de o suposto autor ser um homem negro não exclui a prática do ato de racismo. A douta Procuradoria-Geral defendeu a validade da citação e entendeu pela manutenção da pena. Presidente, esse é o relatório. Obrigado. Doutora.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, estendo meus cumprimentos aos demais, aos presentes. Devo dizer que me sinto bastante desafiada a fazer essa defesa, essa sustentação oral, porque sou advogada em Ribeirão Preto, onde milito no pelotão de frente em favor das minorias. Então, aí no meu rol de atendimento, tá? Mulheres, negros, gays. Então, vir fazer essa sustentação oral nesse sentido é bastante desafiador. Mas também me encoraja, porque sou mãe de atleta, de categoria de base, então frequento esses ambientes, sei como é o dia a dia, né, no caso, os domingos, dessas situações, então me sinto, nesse sentido, confortável em vir falar sobre esses aspectos. Diferentemente do doutor, que estava aqui, não tenho gabarito, né, eu não sei letra de lei do Código de Defesa, do Desportivo, então eu vou me colocar, como coloquei já na defesa, com relação aos fatos, né? Como a defesa do Olímpia se coloca referente aos fatos. A denúncia foi baseada exclusivamente na súmula do jogo, onde o árbitro, o assistente, teria ouvido uma fala de negrinho metido, e não tomou nenhuma providência legal, né? E depois, já no final do jogo, a pessoa do time adversário também teria colocado essas falas. Me chamou a atenção, repito, eu não tenho experiência na letra do código, mas me chamou a atenção um fato da disposição legal, isso eu coloco na defesa, que era um momento de cobrança de pênalti, onde era cobrado os pênaltis desse lado, a torcida, e junto com a senhora Uliana, estava atrás do gol do lado oposto, e a torcida do Olímpia no meio. E quem escutou essa fala foi o árbitro e a Uliana. Isso me causou bastante estranheza, como a presunção é relativa, então eu trago essa reflexão de como poderiam essas duas pessoas terem escutado, e os áudios que captavam ali aquela situação, aquela cobrança de pênalti, não captou nada. Então, ou foi muito baixo o que um escutou, ou foi muito alto e que as câmeras e os áudios não pegaram. Então, essa situação eu trouxe para atacar a questão da relatividade, né, dessa presunção de veracidade da súmula. Por conseguinte, eu queria falar um pouco, contextualizar a situação, como se vê, eu tive a oportunidade de falar com alguns colegas que estão aqui, há esse pleno, né, lida com toda a situação, principalmente dos times grandes, pelo que eu pude ver aqui, e a situação do Olímpia ela é bem discrepante, né? A gente está falando de uma cidade de 55 mil habitantes, né, de um campo que consegue colocar 2.000 pessoas lá dentro, e que hoje não tem renda nenhuma. Hoje ele tem a categoria de base sub-13 e sub-14, que é bancado exclusivamente pelos pais dos atletas, e, inclusive, todas as despesas, ambulância, tudo são subsidiadas pelos pais dos atletas, e tem uma categoria sub-20, que me parece que também não tem renda nenhuma. E quando uma punição de R$15 mil, de um contexto dessa denúncia, né, nesse contexto, é totalmente desproporcional. Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do clube, pela renda do clube, então, assim, sai totalmente discrepante. E falando do fato em si, a denúncia se baseia exclusivamente na súmula, mas o relatório do diretor, ele identifica quem é o autor da fala. E o Olímpia, ao identificar quem era, é um senhor, um mascote do time. Um senhor de 70 anos, em que os 2 netos
jogam no time do Olímpia. Então, é o senhor negro, com filhos negros, com os netos negros, e que estava ali naquele local. Não quero relativizar, não quero, por nenhum momento, como eu disse no começo, eu defendo essa bandeira da discriminação. Mas um homem negro, sozinho, falar negrinho metido, não tem o peso de a gente falar macaco ou das outras, ou me apropriar dos exemplos que o doutor anterior falou. E isso não foi impugnado em réplica. Isso foi trazido na defesa e não foi impugnado em réplica. Ou seja, a Procuradoria reconheceu ali que, então, era um homem negro, reconheceu que isso foi de uma única pessoa, e nas palavras também, a capacidade de ofender era bastante subsidiada. E, nesse sentido, já encaminhando para o final, eu vejo necessário falar sobre a desproporcionalidade, né? Quando a gente fala no penal, no criminal, a pena ela tem um objetivo, né? O objetivo de desestimular, o objetivo de repreender. E quando a gente fala de um fato cometido por um homem negro dentro de toda uma torcida contra um menino que sequer ouviu a ofensa, e com as palavras que não são de tamanho cunho ofensivo, se mostra bastante desproporcional. E, aliado a isso, a situação do Olímpia Futebol Clube, que hoje ostenta aí 3 milhões de dívidas, não tem renda. Essa punição de R$15 mil é decretar o fim desse clube, o fim da expectativa dessas crianças. E é nesse sentido que peço, que o Olímpia pede, Vossas Excelências, a reconsideração dessa decisão para absolver, com base nos argumentos aqui trazidos, de se tratar da pessoa que prolatou a suposta ofensa. Não tinha, em situação alguma, a intenção de fazê-la, já que é uma pessoa de pariedade, não existia nenhuma situação de subordinação ou de inferiorização, e subsidiariamente que seja reduzida essa pena a um patamar que seja capaz de oferecer a punição sem, sem o fechamento do clube. Era isso que tinha. Obrigada e boa tarde. Obrigado, doutor. Alguma consideração da Procuradoria? Eu gostaria de parabenizar a nobre defensora e acrescentar que a Procuradoria entende por redução dessa pena no patamar que Vossas Excelências entenderem. Essa é a opinião. Obrigado, procuradora. Doutor Manuel? Obrigado, presidente. Cumprimentar a nobre advogada pela manifestação, pelos argumentos trazidos, a doutora Maria Fernanda pela manifestação e pela retificação da manifestação inicial. Primeiro, presidente, com relação à preliminar trazida pela defesa, temos que válida a citação pelos motivos já apresentados pela douta Procuradoria, quais sejam a devida publicação do edital e a responsabilidade da própria agremiação pela inclusão de seu representante. Para além disso, acrescento que o Olímpia já participou de diversas sessões de julgamento depois da data de saída da pessoa que estaria cadastrada como representante, sem que isso tenha causado qualquer prejuízo à agremiação e sem que tenha sido promovida a devida alteração. Com relação ao mérito, presidente, até por conta do processo anterior, sem me estender, eu acho que nós precisamos analisar essa questão de torcida, porque se nós eventualmente, com todas as vênias, estendermos isso só para um número considerável de pessoas, nós talvez deixaríamos passar no tribunal algumas situações de ofensa discriminatória, atos ultrajantes, praticados por torcida, que por vezes são praticados por uma, duas ou três pessoas. E eu acho que o Código prevê a possibilidade de punição para uma pessoa. Somado a isso, o fato de as agremiações
na maioria das vezes, não conseguirem identificar ou tomar providência capaz de reprimir essa conduta, o que eventualmente ensejaria a absolvição da agremiação, mas na maioria das vezes nós não vemos nenhuma providência. Então, adentrando ao mérito, eu entendo que devidamente comprovada a prática de ato discriminatório, e esse comportamento deve ser rechaçado por esse tribunal. Discriminatório ou até, levando em consideração o que a doutora trouxe, desdenhoso ou ultrajante, ainda assim relacionado a eventual preconceito em razão de raça, mesmo em se tratando de um autor que seria um senhor de cor negra. O argumento da agremiação nesse sentido, então, ele é insuficiente para afastar a configuração da infração disciplinar, motivo pelo qual mantém a condenação no artigo 243-G do CBJD. Não obstante, com relação à dosimetria da pena, entendo que assiste razão à recorrente, devendo a pena aplicada ser razoável e proporcional, atentando-se a todas as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, há que se considerar a capacidade econômico-financeira da agremiação infratora, que pelo que a doutora trouxe é bastante delicada, nos termos do artigo 182-A do CBJD, e também a categoria da competição, que nesse caso é sub-14, o processo anterior era sub-23, para o qual o próprio Código também dispensa um tratamento diferenciado, mas não podemos descuidar que a agremiação ela sustenta aí algumas condenações, se tratando de agremiação reincidente, ainda que genérica. Por essas razões, e levando em consideração a natureza da infração, do ato desdenhoso praticado, aplico a pena de multa no valor de R$ 7.000, reduzindo-a pela metade, portanto, R$ 3.500, em observância ao que estabelece o artigo 182 do CBJD. Assim, conheço do recurso para conceder-lhe parcial provimento. Presidente, é como voto. Obrigado, doutor. Reduzindo, então, para 7.000 e pela metade, de acordo com 8.2. Doutor Fiuza? Senhor presidente, Desculpa, doutor Mariano. Anterior, né? Eu vou acompanhar o doutor Manuel, parabenizando pelo voto. No entanto, eu vou divergir no quantum da redução da pena. Meu voto é para reduzir a pena ao patamar de R$ 10.000, reduzindo, então, a aplicação do 8.2 a R$ 5.000. Obrigado, doutor. Doutor Fiuza? senhor presidente, conforme o entendimento anterior, eu entendo que aqui é uma questão que não é torcida, então a tipificação não se adequa nesse caso específico. Está muito claro aqui, senhor presidente, foi um só torcedor que praticou o ato. Aliás, senhora defensora, o ato é grave, o ato é criminoso, inclusive. Essa afirmação de que o ato pode ser considerado porque a pessoa é negra, ela não vale. Na verdade, a gente entende pela absolvição, pela tipificação, nem pelo ato em si. E aí, senhor presidente, eu aproveito e consulto Vossa Excelência e o relator, doutor Manuel, e a relatora, doutora Mariana, porque nos dois casos anteriores seria interessante oficiarmos a delegacia de polícia do local do jogo para processamento desses torcedores pelo racismo que eles praticaram. Nesse caso, doutor Manuel, é um pouco mais fácil, porque há identificação, inclusive, de pessoas do clube. No outro caso, algum tipo de atalho que a gente pode chegar lá. O outro caso da doutora Mariana, que ela ainda vai relatar, senhor presidente, a pessoa foi levada à delegacia, então já se resolveu a questão. Então, assim, apenas consulto Vossa Excelência e os relatores nesses casos, se seria o caso da gente encaminhar ofício às delegacias para que eles façam a investigação do crime de racismo. Então, só para encerrar, eu absolvo pela questão da tipificação. E só para um convênio ao doutor Manuel, na verdade, o tribunal ele não pode nos impor um tipo de pensamento, né? Por isso que nós somos um coletivo, cada um pensa de um jeito e a gente vai seguindo assim, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado. Com a proposta de envio do ofício. Presidente, eu acho válido cumprimentar o doutor Fiuza, foi só uma sugestão isso da questão da torcida para pensarmos justamente de forma colegiada, eu acho que deve ser feito encaminhamento, presidente. Obrigado. Bem como no caso anterior, parabenizo o doutor Fiuza e agradeço pela ideia e iniciativa. Obrigado. Doutor Patrick? Com o relator.
15 para 7 e 3.500. Doutor Adalto. Senhor presidente, parabenizo a colega, a advogada, pela sua firmeza, pelos seus argumentos. Todavia, peço vênia para acompanhar o voto do relator. Obrigado. Doutora Sônia. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, tenho visto o precedente de janeiro deste ano desta casa, a campanha de uma perspectiva de definição. É o 10.000 reduzido para 5. Da mesma forma, eu vou acompanhar o relator. Então, ficou por maioria a absolvição do doutor Fiuza, ficou a divergência da doutora Mariana, acompanhada também, 10 dividido por 2 dá 5, e prevalece 15 para 7, aplicando um 8.2, 3.500. Obrigado, doutor. Enviar. Obrigado, doutor. Será feito. Mais um na ordem de preferência aqui. Processo 590, Paulista Sub-20. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Ibrachina Futebol Clube em face de decisão da segunda comissão disciplinar que, por maioria, aplicou multa de R$ 2.000 à agremiação por infração ao artigo 206 do CBJD. Doutora Sônia, por gentileza. Obrigado. Doutor. Nós só estamos confirmando aqui se... Acho que Só confirmar se eu participei desse julgamento, se foi de minha relatoria, eu não me dou por impedida e aí vai ter que adiar. É só confirmar. Eu era procuradora, mas acho que eu fui auditora do caso relatora. Deixa eu só. Presidente, a Procuradoria requer que seja adiado o julgamento desse recurso. Pois não. Então, diante das circunstâncias da procuradora ter participado, a relatoria no caso, deferimos o adiamento. Obrigado. Agora vamos dar sequência na pauta normal aqui. Então, processo 526, Paulista Sub-20. Oi? Não tem essa preferência para mim. 705, tá bom? Desculpe,
Então, o processo número 4 da pauta, que também estava na ordem de preferência aqui. Processo 705. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Paulista Futebol Clube em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que, por unanimidade, aplicou multa de R$ 5.000 à agremiação por infração a 257, parágrafo 3º do CBJD. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Atlética Flamengo em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que, por unanimidade, aplicou multa de R$ 6.200 à agremiação por infração a 191.3.257, parágrafo 3º, ambos do CBJD. Com a relatoria, doutor Pedro, por gentileza. Processo. A agremiação paulista. A primeira condenada a R$ 5.000. Terceiro, claro, o valor de R$ 5.000. Atletas do governo, suas obrigações, a submissão. Por favor, doutor, a defesa. Boa tarde, Vossas Excelências. Uma honra estar aqui presente, à frente de todos. Prometo ser muito breve aqui na defesa com relação ao Paulista. Como eu digo no próprio recurso voluntário, o fato do conflito se deu exatamente por uma questão de um ato desrespeitoso advindo da torcida pelo atleta adversário após um gol realizado em que ele tirou a sua camisa e foi comemorar, mostrando a sua camisa em frente a toda a torcida do Paulista, e isso gerou grande revolta pelo grande desrespeito que ocorreu e acabou realizando um conflito diante disso. Ocorre que, diante dessa situação, em que pese eu tenha visto com relação a gente não ter a condição de identificar todas as pessoas que realizaram o tumulto, pede-se aqui a reconsideração no sentido da pena advinda para o Paulista, porque, independente de ser um clube vitorioso, com grande tradição, R$ 5.000 não é cabível a este clube, tendo em vista que, recentemente, sábado agora, efetivamente conseguiu o acesso para a Série A4, mas até então ele estava disputando a Série da Bezinha, que é conhecida pela Bezinha, e evidentemente é um clube que possui mais de 50 milhões de dívidas, como sabidamente colocamos, eu coloquei inclusive notícias que comprovam que foi uma multa um pouco mais salgada, né, em termos populares. E por essa questão, pede-se que essa penalidade de R$ 5.000, ela é muito comum em times de Série A1, Série A2, e não seriam valores que realmente seriam consideráveis e mudariam o final do dia desses clubes. Mas R$ 5.000 para o Paulista de Jundiaí, que vem passando por uma crise financeira de longa data, antes mesmo da pandemia, e tem tentado se reerguer diante de 50 milhões de dívidas que possuímos até o momento, tanto que eles procuram uma tentativa de renegociação com a SAF, 5.000 é dado como muito para eles. Então, pede-se que seja considerado o artigo 182-A aqui para consideração da sua capacidade econômica, pedindo pela redução ao mínimo possível. Essa é a defesa. Obrigado. Procuradoria. Nos termos do parecer, presidente. Doutor relator. Ofereceu parecer no sentido de manutenção da decisão. Quando o presidente dessa corte, observa o pleno aplicou sanção R$ 2.000 da agremiação. Não, creio que não. Manifestação do Sindipol, não? Tá bom. Tendo em vista a manifestação e a apresentação dos dados que a nova prefeitura trouxe,
na sustentação oral, e o precedente anterior pelo entendo pela adequada redução de ambas as línguas por infração ao 2.743 do patamar R$2.000. Atletas e comissão técnica também foram identificados e foram apenados no primeiro grau, e em relação ao atraso, tendo adequada manutenção da decisão do primeiro grau, certificado. Também R$2.000 toma das agremiações, 3 Então, o senhor reduziu dos clubes para R$2.000 e referente ao atraso, o senhor manteve 1.200. ao Paulista, R$2.000, em relação ao Flamengo, 2.000 mais 1.200. Mais 1.200, 3.200. Só que da nossa pauta, então, ele vai efetivamente da comissão disciplinar para fazer. Ok. Obrigado. Doutora Mariana? Acompanho o relator, presidente. Doutor Fiuza? Com o relator, senhor presidente. Doutor Patrick? Com o relator. Doutor Adalto? Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia? Doutor Manuel? Com o relator, presidente. Acompanho o relator também. Então, por unanimidade, a redução dos clubes de 2.000 cada, sendo que, pelo atraso, mantém os 1.200 para o Flamengo, somando 3.200. Obrigado. Agora sim para o processo 1 da pauta, 526. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade suspendeu por 2 partidas o senhor Rafael Rodrigues Albotino, preparador físico do São Caetano, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º 2 do CBJD, após desclassificação da conduta do denunciado do artigo 243-F, parágrafo 1º. Relatoria, doutor Carlos Fiuza. Senhor presidente, é o 52624, é um paulista sub-20, São Caetano e Corinthians. Trata-se de recurso interposto pela Procuradoria, em face de decisão da primeira comissão, que por unanimidade se classificou do 243-F para o 258, parágrafo 2º do CBJD, o preparador físico do clube São Caetano suspendendo por 2 partidas. Consta dos autos que o denunciado, segundo a súmula da partida, teria se dirigido à segunda assistente da partida, a senhora Tatiane Saciolotti dos Santos Camargo, aos 86 minutos da partida, e dita mesmo: essa assistente do caralho está fudendo o nosso jogo. Vai tomar no cu, vai se fuder, repetindo diversas vezes. Entre aspas, o fato foi narrado ao árbitro pelo primeiro assistente e aquele expulsou o membro da comissão técnica. Razões recursais, senhor presidente. A Procuradoria de Primeira Instância ponderou que a gravidade das ofensas devem ser consideradas e, inclusive, não há como se negar a ofensa à honra da vítima. Dessa forma, requer o provimento do recurso para condenar o recorrido nos termos do artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Em contrarrazões, o recorrido alegou que não pretendeu de nenhuma forma atingir a honra do assistente, confessa que se exaltou, mas que está arrependido do seu ato e que não tem antecedentes nessa corte. Por fim, pleiteia o total desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. A Procuradoria para a manifestação. Obrigada, presidente. Nos termos do recurso interposto. A defesa. Ao voto. Senhor presidente, a ação do recorrido em face do membro da equipe de arbitragem foi grave e deve receber a sanção adequada. Nas palavras do procurador de primeiro grau, que se impõe a preservação da ordem esportiva, o respeito à autoridade do árbitro e, consequentemente, sua equipe, não se tratando no presente caso de mera reclamação ou insatisfação por determinada marcação de falta ou outra decisão tomada no campo. No presente caso, indisputada é a ofensa à honra. Nesse termo, senhor presidente, dou provimento ao recurso impetrado, condenando o recorrido nos termos do 243-F, parágrafo 1º do CBJD, pela suspensão mínima de 4 partidas e multa de R$1.000. É como voto. 4 partidas e R$1.000, 243-F. Doutora Mariana. Acompanho o relator e parabenizo pelo voto, presidente. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia.
Doutor Pedro. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. Da mesma forma com o relator, por unanimidade. Então, no 243F, 4 partidas e R$ 1.000. Prioridade? Na ordem, né? Primeiro 868. Então, vamos mais um pedido de prioridade, mais 2, na verdade, iniciando com o processo 868, sub-14, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Tanabi em face de decisão da 4ª Comissão Disciplinar, que por maioria aplicou multa de R$ 15.000 e pena de perda dos pontos atribuídos a uma vitória à agremiação por infração ao 243G, parágrafos 2º e 3º do CBJD. A relatoria, a doutora Mariana, por gentileza. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Tanabi em face da decisão proferida pela 4ª Comissão Disciplinar deste tribunal, que em julgamento ocorrido no dia 8 de agosto condenou a agremiação por unanimidade a pena de R$ 30.000 por infração ao artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD, acrescida da perda de 3 pontos nos termos do parágrafo 3º do referido dispositivo. Tendo em vista a aplicação da redução prevista no artigo 182 do CBJD, a pena de multa foi fixada no valor de R$ 15.000. Conforme consta da denúncia, observa-se que membros da torcida do Tanabi proferiram ofensas racistas direcionadas a um atleta da equipe adversária. Nesse sentido, extrai-se do relatório do diretor de jogo que, ao iniciar as penalidades, a responsável pela equipe do Barreto, senhora Adriana Musetti, informou para o diretor de jogo que o atleta havia sofrido racismo durante troca de ofensas com a torcida. Consoante verificação dos autos, o atleta referido ao senhor Luiz Miguel Alves da Silva, jogador de número 9 da equipe do Barretos. Ademais, observa-se que o relato feito em súmula especifica que as seguintes palavras teriam sido entoadas pelos integrantes da equipe mandante. Seu foi bem, esse aí já foi preso. Complementarmente, consta no relatório do diretor de jogo o link para a transmissão da partida, sendo possível atestar as ofensas proferidas pela torcida a partir de 1h32:30 referido vídeo. Salienta-se ao final que um dos torcedores responsáveis pela prática dos atos discriminatórios foi identificado pelo Tanabi e levado à delegacia da cidade de Mirassol para a lavratura de boletim de ocorrência. No recurso interposto, a agremiação requer a absolvição da agremiação ou, subsidiariamente, o afastamento da pena de 3 pontos e da pena de multa aplicada, atendendo ao critério da dosimetria. A Procuradoria apresentou parecer, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau. É o relatório. Obrigado. Dois. A Procuradoria vai se Sim. Pode, não, pode. Pode ir. manifestar? Depois eu passo a palavra. Presidente, a defesa fala por último. A Procuradoria não vai se manifestar? Posso falar? Tá. Então, só... Então, presidente, inicialmente eu vou fazer o requerimento conforme o julgamento passado, para estar falando após o voto da relatora. Conforme foi no processo passado, eu vou fazer o requerimento para que eu fale depois do voto da relatora. Não. Aquele. Só no outro caso, só. É 868. É 868, certo? 868. O recurso é da defesa. Ela. O senhor fala. Requerimento, presidente, conforme o julgamento passado, para poder manifestar após o voto da relatora. Só para que fique no mesmo... Sim. Tá? Então, aí preciso que se manifeste sobre esse requerimento, para ver se eu continuo ou não. Nos mesmos termos. Está indeferido nos mesmos termos do processo já decidido na data de hoje, uma vez que o artigo em referência ele está no título reservado ao processo de conhecimento e nós estamos aqui no julgamento de um recurso voluntário. Perfeito. Então, iniciando a manifestação sobre o recurso, presidente, salvo engano, né, ao contrário do que foi relatado, a agremiação ela foi condenada no 243G, no parágrafo 1º. Eu que fiz a defesa em saída de piso, o relator era o Dr. Daniel.
tá? Não foi condenado no parágrafo 2º e 3º, porque não há previsão de perda de pontos no 2º e no 3º. Salvo engano, tá? Eu queria chamar a atenção para esse fato, tá? Que, na verdade, o doutor Daniel nos julgou e condenou no parágrafo 1º e 2º. Feito esse apontamento, presidente, veja, estamos aqui novamente a julgar um caso, né, de suposto aí de racismo. E o que difere desse julgamento, né, do Tanabi e do Tupã? Basicamente, os fatos foram o mesmo. Novamente, uma pessoa identificada relatou, falou, se manifestou, né, contra o atleta, só que até mesmo né, apresentando as mesmas razões do recurso passado, por entender que também não há possibilidade, né, o tipo legal ele não permite a punição da agremiação quando a conduta é feita por um único só, né, torcedor, né, porque o código sempre se refere no plural, né, e a torcida, um torcedor, ele não é, ele torce, né, a torcida, o coletivo, a torcida significa, se a gente for jogar no Google, né, qual que é o significado de coletivo? É o coletivo de pessoas. Então, por entender, né, não há a possibilidade, eu não vou me estender mais em relação nesse sentido, mas eu só vou chamar a atenção para esse julgamento, para Vossa Excelência, para que se manifeste em relação assim, qual foi a postura da agremiação? Né? No julgamento passado, houve o fato, a agremiação Tupã não tomou conhecimento, não tomou providências e foi condenado. Já nesse julgamento, veja, a agremiação tomou todas as medidas necessárias para que o infrator fosse responsabilizado, inclusive direcionando ele para a autoridade. A partir do momento que a agremiação tomou ciência do fato, imediatamente já foi até a pessoa, identificou, segurou, levou até a autoridade e mesmo assim foi condenada. Veja, qual é o recado que o tribunal está dando para a agremiação? O que o tribunal está decidindo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, aconteceu um fato do 243G, que é um fato grave, independente da postura da agremiação, ela vai ser condenada. Se eu não faço nada, eu respondo pelo artigo e sou condenado. Agora, se eu tomo as medidas necessárias, eu também respondo pelo artigo e também sou condenado? Isso é justiça? No julgamento passado eu comecei falando, será que os fins justificam os meios? Né? E o que me parece, presidente, é que está havendo assim, uma necessidade de demonstração, de combate, né, a um ato que é de extrema gravidade, mas nós não estamos... O que deixa a defesa preocupada é a forma pelo qual está sendo usado para se chegar a esse fim. A súmula, ela goza de presunção de relativa de veracidade. Veja, o delegado da partida, ele relatou que a postura da agremiação ela foi exemplar. Em nenhum momento a agremiação ela foi omissa. Em nenhum momento a agremiação deixou de tomar qualquer tipo de atitude para que pudesse vir até aqui no tribunal e ser condenada. Ora, então, assim, o que o tribunal, né, qual que é a postura que o tribunal exige de uma agremiação no qual aconteça tal fato? Se, né, o tribunal se manifesta no sentido dizendo que, independente da postura da agremiação, ela vai responder no 243G e vai ser condenada, estamos aqui a tratar hoje de uma conduta, então, de responsabilidade objetiva. E aí, eu estou perdendo o meu tempo, porque se a responsabilidade é objetiva, não cabe discussão, só tem que fazer a ligação do nexo causal com o fato. Trazendo, né, para quem é civilista, atua no código, na área civilista, no CDC assim funciona. Eu não vou discutir culpa no CDC. Aconteceu um fato lá, tem a responsabilidade do fornecedor, está presente o nexo causal, o direito à reparação ele é um direito do consumidor. Agora, trazendo para uma área de sanção punitiva, isso não é possível. No CBJD não existe punibilidade
por responsabilidade objetiva. A Constituição ela veda e só abre uma exceção para crimes ambientais. Né? E que pese haja o entendimento de que o crime, na justiça comum a gente está tratando de crime, o fato é que na justiça comum existe uma sanção, uma pena, e aqui também existe uma sanção. E já é uma manifestação pacífica dos tribunais superiores que toda vez que se tratar de direito de sanção, de punir, não é possível a responsabilidade objetiva, tem que ser garantido o direito do contraditório. Ora, para que eu vou ter o contraditório no julgamento se eu vou ser condenado de qualquer jeito? Para que se tem uma ampla defesa se eu vou ser condenado de qualquer jeito? Sustentar que o TJD é um tribunal democrático e permite a punição de agremiações por responsabilidade objetiva são duas informações que vão em confronto. Não é possível isso. E o código não permite esse tipo de responsabilidade. Então, por as razões já apresentadas pelo colega, né, e por esse fato, chamando a atenção de Vossa Excelência, a postura da agremiação dentro do caso, dentro do que foi relatado no processo, que está nos autos, eu vou insistir pela absolvição da agremiação, entendendo ali que, em que pese, primeiro, que não há a possibilidade da punição pelo ato cometido por um único torcedor. Segundo, ainda que Vossa Excelência não entenda dessa maneira, né, veja, a atuação da agremiação, ela fez todo o necessário para que a pessoa que cometeu aquele ato fosse, supostamente, né, teria sido punida e respondesse por esse ato. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pela redução da pena pecuniária imposta à agremiação de R$15 mil, uma pena alta, levando em consideração, né, além do artigo 182A, que determina que é de observância obrigatória de Vossa Excelência no momento da pena pecuniária, se leva em consideração também a postura da agremiação, né, que geralmente a gente não vê isso aqui no tribunal, a agremiação identificando, segurando, levando até a autoridade responsável, né, e condene a condenação e que seja fixado, né, a pena no mínimo legal. É assim que se requer, presidente. Obrigado, doutor. Procuradoria. Os termos do parecer, presidente. Doutora relatora. Presidente, aqui mais um caso de racismo. Mais um caso de racismo, salvo o melhor juízo, hoje na pauta há 3 ou 4 casos. Então, a gente tem uma pauta de 10 processos, 1/3 é reservado para essa conduta que é tão grave. Aqui no presente caso, de fato, é uma circunstância distinta das outras, uma vez que a agremiação, de fato, efetivamente identificou um dos agressores e levou à delegacia no Estanabi. O vídeo, no entanto, demonstra que há outros torcedores que cometeram ofensas racistas, embora um tenha sido identificado. Eu não vou me estender demais no voto, tendo em vista o tardar da hora. Eu conheço o do recurso e eu concedo parcial provimento para, efetivamente, considerando a conduta da agremiação e as circunstâncias atinentes ao fato com relação à menor extensão aqui da culpabilidade da agremiação, para reduzir a pena de R$5 mil, reduzida, então, aplicando o artigo 182, a pena de R$2.500. Com relação à pena de multa, a pena de perda de pontos, a possibilidade de afastamento do princípio do pró competitione para que se aplique determinadas penas que se insiram e afetem o andamento natural das competições é de fato excepcional. Assim sendo, afasto também essa pena de perda de pontos. Reduziu de 15 para 5, aplicando 182.2.500 e afastou a perda de pontos. Assim eu voto. Doutor Fiuza. Senhor presidente, acompanho a relatora, porque esse caso é diferente. Parte da torcida praticou o ato, né? Então, a tipificação da Procuradoria está correta nesse caso. Se nos outros casos poderia ser a pessoa tipificada no caput, nesse parágrafo 2º, como torcida, naqueles casos não valeria, mas aqui está perfeito. Senhor presidente, eu só consulto a doutora Mariana no seguinte sentido.
É um sub-14, se eu não me engano. Sub-14. Eu mantenho a pena, senhor presidente. Eu não faço nenhuma redução e consulto a doutora Mariana em relação à idade dessas crianças, para a gente manter o bom nível do futebol, né? Doutor- Então, assim, é só uma consulta a Vossa Excelência para ver se a senhora vai manter eu isso. entendo a postura do senhor e eu tentei ser coerente com o voto do Dr. Manuel do caso anterior. Inclusive, no meu voto escrito, eu reduzi a 10 mil apenas para considerar que um dos torcedores levou, que mostrou a boa-fé da agremiação. Nesse sentido, então, ficaria uma pena de 10 mil reduzida a 5 mil. É que eu gostaria de ser coerente com outros julgados e outras posturas. Então, Se nesse os a senhora mantém 10 e 5? 10 e 5. Nesse. A senhora tinha deixado Falado 5, 5 e 2. aplicou um Então, 8,2. eu estou repensando aqui, ótimo. conforme o senhor disse, pensando na idade das crianças, 10 mil para 5 mil reais. Eu acho que fica coerente, até porque no caso que o doutor Manuel votou como relator anteriormente, era um torcedor só, e agora aqui dá para ver, pelo menos pelo vídeo, 3 torcedores, além daquele que foi preso. Nesse caso, eu acompanho integralmente a doutora Mariana, senhor presidente, na redução de 10 e 5. E no afastamento da perda dos Sim. pontos. Obrigado. Doutor Patrick? Da mesma forma, excelência, só peço um minutinho para eu descer, que é um telefone do hospital. Claro. Doutora Sônia? Doutor Pedro? Presidente, também. Doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com a relatora, considerando o número maior de torcedores e os dizeres aí que foram também além do processo anterior, com a relatora na íntegra. Desculpa, doutora Adalto, pulei, senhor. Como bem fundamentada pela relatora, eu acompanho na íntegra. Da mesma forma, acompanho na íntegra, então, por unanimidade. A redução para 10 mil, aplicando um 8,2, ficou em 5 mil e afastada a perda de pontos. Para o 806, 806. Copa Paulista, quinta rodada. Esse, 3, que é o 660. Então, o processo 660, recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade absolveu o senhor Alan Rodrigo Martins Freire, técnico do Paulínia Futebol Universitário, da infração aos artigos 258, combinado com 62 do CBJD. Doutora Mariana, por gentileza. A Procuradoria de Justiça Desportiva ofereceu denúncia contra Alan Rodrigo Martins Freire, como incurso nas penas do artigo 258, combinado com o artigo 162, parágrafo único, ambos do CBJD. Consoante se extrai dos autos, o denunciado é treinador do Paulínia Futebol Universitário, responsável desportivamente pelo atleta João Vitor Zite Carvalho Gonzalez, nascido em 5 de outubro de 2010, portanto, de 13 anos de idade. O atleta em questão foi substituído disciplinarmente em partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-14, realizado em 26 de maio, por bravejar para o árbitro, vai tomar no cu se fuder caralho. Em partida realizada em 23 de junho, válida pela mesma competição, foi novamente substituído disciplinarmente por fazer um gesto obsceno, colocando a sua mão em seus órgãos genitais em direção do técnico da equipe adversária. Assim, em decorrência do quanto estabelecido no parágrafo único do artigo 162, foi oferecida denúncia contra o treinador. Em sessão de julgamento, o treinador foi absolvido. A Procuradoria de Justiça Desportiva interpôs recurso, pugnando pela condenação do treinador a parecer favorável nos autos pela condenação. Relatório. Recurso interposto pela Procuradoria, então, por gentileza. Nos termos do recurso, presidente.
Temos defesa? Então, a relatoria, por favor. Presidente, esse é um debate que eu acho que é bastante importante a gente se debruçar aqui no pleno. Os menores de 14 anos, eles são inimputáveis, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assim sendo, eles ficam sujeitos a medidas pedagógicas e, nos casos de reincidência, o técnico ou representante legal ficam sujeitos às penalidades, uma vez que, conforme estabelecido no parágrafo único do 62, está nos casos de reincidência das práticas de infrações disciplinares previstas nesse Código por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Impulsionado pelo dispositivo do CBJD, o regulamento específico da competição Campeonato Paulista Sub-14, ele tem disposição no mesmo sentido. Assim sendo, tal medida impõe ao treinador da equipe um dever de garante com relação à conduta de seus atletas educandos. Pois bem, inicialmente no tocante à hipotética inconstitucionalidade suscitada no venerando acórdão, há de se verificar que no dispositivo em questão tipifica-se a conduta do treinador que omite-se de tomar medidas para orientar e coibir o atleta educando. Não há responsabilização de terceiro, mas assim a imposição do dever de garante à conduta dos atletas em informação sobre sua responsabilidade. Assim sendo, não há qualquer inconstitucionalidade com relação ao dispositivo. Com relação ao presente caso, é irrefutável a reincidência específica do atleta, que em 2 partidas cometeu conduta análoga àquela prevista no artigo 258 do CBJD. É inegável ainda que não houve comprovação de que o treinador cumpriu o seu mistério imposto pelo dispositivo em questão e pelo regulamento da competição de adotar as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Com a devida vênia ao entendimento registrado no venerando acórdão, a Procuradoria desincumbiu-se sim do ônus de comprovar o descumprimento do dever de garantia imposto ao treinador responsável por atleta reincidente específico. Em sentido contrário, a defesa, não obstante o adiamento concedido para que pudesse apresentar provas, nada apresentou. Conforme bem registrado no douto parecer apresentado pela Procuradoria, se a expressão da norma é no sentido de que o denunciado deva comprovar que foram adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações, resta impossível que a douta Procuradoria assegure-se desse ato. O ônus probatório, portanto, que incube a ele tanto promover como posteriormente comprovar. Por fim, há de se registrar que a Justiça Desportiva goza de autonomia própria e a sua especificidade deve ser respeitada até mesmo em casos omissos e em eventuais lacunas do CBJD, conforme preconizado no artigo 283 do CBJD, não cabendo analogia ao Código de Processo Penal conforme registrado no acórdão. Assim sendo, a decisão merece reforma, não apenas pois processos desportivos não podem ser julgados sob a ótica do direito penal, mas, sobretudo, porque não restou demonstrada pela defesa a inocência do recorrido. Assim, conheço do recurso da Procuradoria para dar-lhe provimento e condenar o treinador a pena de 2 partidas, como em curso no artigo 258, combinado com o artigo 162, considerando, então, a competição amadora 182, uma partida. Uma partida. Uma que ele ainda não cumpriu. Eu consulto se ele pode receber esse 182, porque seria a competição de 14, mas aí a gente não estaria falando sobre ele, a pessoa dele, do técnico. Eu consulto Vossa Excelência nesse sentido. Desculpa, doutor Fius, eu não entendi a dúvida. Porque assim, a senhora... A competição é uma competição de atletas, só de atletas amadores, então pode-se aplicar ele 182. É obrigatório, inclusive, pelo código que se aplica 182. É, para ele também. Então, eu com a relatora integralmente, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, com a relatora. Senhor presidente. Com a relatora, presidente. Unanimidade, então, 2 partidas com 8-2, uma partida. Agora sim, o 806, com a relatoria do Dr. Patrick, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Portuguesa de Esportes em fase da decisão da 3ª Comissão Disciplinar, que por unanimidade suspendeu por 4 partidas e aplicou multa de R$1.000 ao senhor Alan David Dott, técnico da agremiação, por infração ao 243, parágrafo 1º, CBJD.
É que, na verdade, foi feito um requerimento de adiamento, eu só quero, inicialmente, se vai ser acolhido ou não. Não, doutor, não iremos acolher. Nós já tivemos um Porque o advogado, ele está... adiamento no passado. Então, a decisão é que, considerando que já foi concedido em primeira instância o adiamento e ainda a ausência de data prevista para a realização de próxima sessão de julgamento do pleno desse tribunal, indefiro o pleito e passo a palavra ao senhor relator. Só pela ordem, doutor defensor, seria interessante juntar o estabelecimento, né, para que não haja prejuízo ao final. Processo 806/24, recorrente à Associação Portuguesa de Desportos, em favor de seu técnico, senhor Alan Davidotti. Adulta, a Procuradoria da Justiça Esportiva apresentou denúncia em face de Alan Davidotti para que responda aos termos articulados, seja processado e, ao final, condenado com as penas previstas no artigo 243-C e 243-F, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Pois, conforme consignado na súmula pelo árbitro da partida, o técnico da Portuguesa, Alan Davi, foi expulso mediante exibição de segundo cartão amarelo por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem com gestos e palavras. Além disso, consta da súmula que o senhor Alan, após ser expulso, proferiu xingamentos ao árbitro, tendo chamado de filho da puta, ladrão do caralho e dito que veio para me roubar aqui. Ainda teria dito, espera acabar, você tá fudido. Houve defesa do clube, escrita, pugnando pela absolvição ou diminuição da pena. A terceira comissão disciplinar dessa casa houve por bem condenar o recorrente por unanimidade em 4 partidas, mais multa de R$1.000 por infração ao artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, e o absolveu contra o artigo 243-C do mesmo Codex. Houve interposição de recurso com requerimento das custas preparatórias, com pedido de efeito suspensivo, que foi por mim concedido, suspendendo o pagamento da multa até decisão final, bem como no que ceder a 2 partidas. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Procuradoria. Desculpa, Presidente. por gentileza. Presidente, a defesa vai chamar a atenção. Veja, o 243-F, ele é um artigo bem recorrente aqui no tribunal, e ele trata aí da questão da ofensa à honra, né? A honra é um atributo da personalidade, né? E por ser um atributo da personalidade, a Procuradoria não dispõe de autonomia, né, para que se ofereça ali uma representatividade sem a manifestação do ofendido. Isso já é uma discussão muito antiga, né? E, inclusive, quando a gente estava no outro prédio, a doutora Fernanda até chegou a propor colocar na súmula, salvo engano, né, doutora? Você me corrija se eu estiver falando besteira. Mas na época teve a discussão de colocar na súmula para que o árbitro se manifeste se sentiu ofendido ou não, porque era uma tese levantada em julgamento. Desculpa. Não, então desculpa, doutora, eu coloquei a senhora, mas enfim, como já é uma tese bem recorrente, então, nesse sentido, presidente, como não há uma manifestação, né, e ao contrário, né, a defesa entende que, veja, o 282 do CBJD, o 283, só confirmar aqui. O 2... Veja, a leitura do 283. Em casos omissos, a lacuna deste código serão resolvida com a adoção dos princípios gerais do direito, dos princípios que regem esse código e das normas internacionais aceitas em cada modalidade, vedadas na definição da qualificação, vedada na definição e qualificação das infrações. Então, assim, a defesa entende que, quando há uma lacuna, ela pode sim ser preenchida, por exemplo, pelo Código de Processo Penal. O que não é permitido é usar o Código Penal para se criar uma infração para que a pessoa possa responder. Então, nesse sentido, né, entendendo que há possibilidade jurídica de
aplicar o Código de Processo Penal por analogia, uma vez que ele não está definindo nenhuma qualificação de infração, né? Na justiça comum, quando a gente vai tratar do tema, né? Quando a gente vai julgar essa questão da injúria, ela necessariamente precisa da representação do ofendido. Isso é condição de procedibilidade. Sem essa ofensa, sem essa manifestação, não há processo. E se para um crime, se a gente falar de um crime, né, exige-se um procedimento que é a manifestação, será que para uma infração desportiva também não ser, se para o mais grave se exige um procedimento formal, será que seria errado para o menos grave se exigir o mesmo procedimento? A defesa entende que não. Então, entendendo que não há manifestação do árbitro no sentido de se sentir ofendido, né, por essas palavras que foram proferidas, né? E desde já, eu não estou aqui ratificando o que foi dito. Houve sim uma reclamação de maneira desrespeitosa. Por isso, o pleito é pela desqualificação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, requerendo que seja aplicada a pena mínima ao recorrente. É assim que se requer, presidente. Procuradoria. Nos termos do parecer, presidente. Doutor Patrick. Nobres pares, o recorrente requer a desqualificação do tipo punitivo previsto no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, para o disposto ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do mesmo Codex, e neste aplicada a condenação em pena mínima convertida em advertência ou ainda a aplicação da pena mínima prevista em uma partida, já cumprida pelo recorrente, de forma automática, alegando que foi no calor do jogo, tratando-se de jogo de líder e vice-líder. E analisando o feito, em que pese o conteúdo das razões, entendo eu que não podem prosperar. Primeiro, a súmula, que tem presunção de veracidade, e nesse caso tem que prevalecer, até mesmo por ser fato incontroverso. Peço licença para transcrever. O técnico Alain Davi, dote portuguesa da Desportes, segundo cartão amarelo, motivo, por reclamar de forma assintosa contra as decisões de arbitragem, com gestos e palavras, informo que após a expulsão, o mesmo proferiu as seguintes palavras: seu filho da puta, você é um ladrão do caralho, veio me roubar aqui. Espera acabar, você tá fudido. Afirmo que é fato incontroverso, pois o próprio recorrente afirma isso em suas razões, quando tenta explicar a utilização do termo ladrão, onde tenta desqualificar para um simples desrespeito. Nobres pares, com a devida vênia, não foi somente usado o termo ladrão que justifica a desclassificação. Veio acompanhada ainda de seu filho da puta, você é um ladrão do caralho, veio me roubar aqui, espera acabar, você tá fudido. Isso, no meu entender, além de ferir a honra, você fere também a integridade e a honestidade do árbitro, como muito bem colocado pela douta Procuradoria. Pelo exposto, conheço do recurso para negar provimento ao mesmo, cassando o efeito suspensivo para manter na íntegra a decisão da Colém da terceira Câmara Disciplinar. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Mariana. Eu parabenizo o doutor Patrick pelo voto e ressalto que, tendo atuado durante algum tempo aqui em primeira instância, a gente observa muitas vezes os defensores dizendo que seria necessária uma manifestação expressa de que o ofendido se sentiu atingido em sua honra. No entanto, diferente do Código Penal, e não, doutor Rafael, não é permitida a utilização por analogia, está expresso isso no Código, no artigo, salvo melhor juízo 283, não é necessário que conste essa ofensa. Afinal, nós não falamos uns com os outros aqui dessa forma, e acredito que qualquer um que esteja nessa sala, inclusive o próprio defensor que trouxe essas argumentações, se alguém se dirigisse a ele com essas palavras durante o exercício do seu trabalho, seu filho da puta, você é um ladrão do caralho, veio me roubar aqui, estaria assim se sentindo ofendido. Nesse sentido, então, eu acompanho na íntegra o voto do relator, parabenizando pelo seu conteúdo. Doutor Fiuza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Adalto.
Senhor presidente. Doutora Sônia. Obrigado, doutor. Doutor Pedro. Presidente, relator, não há condição estabelecida para o processamento dessas contas da mesma forma, entendo exatamente menos formal e mais sério, uma pena menos grave, penal, preciosa, não deveria no que pelo qual e ressalto e a decisão vem deste tipo. Obrigado, doutor Manuel. Obrigado, presidente. Acompanho o relator, acrescentando só o princípio da legalidade que foi trazido pela própria defesa em outros casos. Aqui não há previsão legal, acho que não tem como ser invocado, presidente. Obrigado da mesma forma, acompanho o relator. Obrigado, todo mundo. Presidente, só uma gentileza. Na ata, para que coloque o prazo para a agremiação estar juntando subs. Tá na hora que for intimado, né? Presidente. Porque como eu não estou cadastrado, então assim, como vai chamar a portuguesa, só registre em 5 ata. dias. Doutor Adalto não votou? Doutor Adalto. Acompanhe o relator. Acompanha? Acompanhe. Obrigado, doutor. Agora vamos para o processo número 5, né? Na pauta a gente não tem mais. Processo número 727, sub-14. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da segunda Câmara Comissão Disciplinar e por maioria aplicou multa de R$ 1.500 ao Grêmio Esportivo Mauaense por infração ao 206 do CBJD com a relatoria do doutor Adalto. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo representante da Procuradoria de Justiça Desportiva em face de decisão da segunda Comissão Disciplinar que, por maioria, aplicou multa no valor de R$ 1.500 à agremiação mauense por infração ao artigo 206 e benesse do artigo 182, ambos do CBJD. A Procuradoria entende que a multa aplicada ao clube foi ínfima, especialmente considerando a ficha disciplinar anexada aos autos, razão pela qual pleiteia a exasperação da penalidade imposta. Portanto, defende que a condenação deva ser majorada porque a agremiação é reincidente e específica, sendo o caso de aplicação do artigo 179 do CBJD. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Defesa. Tem? Procuradoria. Os termos do recurso interposto, senhor presidente. Então, por gentileza, doutor. Face aos motivos apresentados, razão assiste à ilustre Procuradoria. Ocorre que no ano de 2023, a agremiação recorrida foi condenada como incursa nos termos do artigo 206 do CBJD, a pena pecuniária de R$ 3.000 por dar causa ao atraso de 10 minutos no início da partida, conforme se observa nos autos do processo 689-2023. Extrai-se dos presentes autos que, novamente, o Grêmio Esportivo Mauense, enquanto equipe mandante, foi denunciado nos moldes do artigo 206 do CBJD por ter ocasionado atraso de 20 minutos no início da partida, por esquecimento, entre aspas, das credenciais dos atletas e comissão. A agremiação mandante Grêmio Esportivo Mauense foi condenada
pela segunda comissão disciplinar ao pagamento da multa de R$ 1.500, após a benesses a que alude o artigo 182 do CBJD. Entretanto, conforme bem observado pela ilustre Procuradoria-Geral, trata-se de agremiação reincidente, motivo pelo qual a pena deve ser agravada com fundamento no artigo 179, inciso 6 do CBJD. Nesse sentido, a multa deve ser majorada com um acréscimo de 100%, considerando o valor constante da tabela referencial para aplicação de multas. Considerando tratar-se de partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-14, cujo valor para violação do artigo 206 do CBJD foi fixada em R$ 150 para cada minuto de atraso, a pena deve ser estabelecida nos seguintes moldes: R$ 150 por minuto de atraso, R$ 150 vezes 20 minutos, R$ 3.000, 3.000 vezes 2 em razão da reincidência, R$ 6.000. Todavia, apesar da reincidência da agremiação, não encontro óbice a aplicação da benesse do artigo 182 do CBJD, motivo pelo qual deve apenas ser reduzida pela metade, resultando no montante final de R$ 3.000. Portanto, o valor final da pena pecuniária de R$ 3.000 se mostra razoável e apto a exercer as finalidades retributiva, preventiva e educativa da pena, especialmente considerando tratar-se de categoria sub-20. Diante do exposto, recebo o presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para majorar a pena da agremiação ao valor de R$ 6.000, nos termos do artigo 206, acumulado com o artigo 179, inciso 6, do CBJD, e com a aplicação do redutor do artigo 182 do CBJD, resultando no valor final de R$ 3.000. É o voto. Obrigado, doutor Adalto. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. O relator, senhor presidente. Doutor Patrick. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. Com o relator também. Por unanimidade, R$ 3.000, majorado. Obrigado. Vamos ao processo 7 da pauta, processo 790. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Esporte Clube União Suzano, em face de decisão da segunda comissão disciplinar, que por unanimidade aplicou R$ 4.000 à agremiação por infração ao 206 e também por unanimidade aplicou multa de R$ 1.400 à agremiação por infração a 1913. Com a relatoria, doutor Patrick. Senhor presidente, Procuradoria, Secretaria, nobres pares, processo 790/24, recorrente Esporte Clube União Suzano, Ecos, dos fatos. Adulta Procuradoria de Justiça Esportiva apresentou denúncia contra a equipe de Paulista, contra a equipe por infração ao artigo, perdão, aqui que eu fiz uma confusão aqui, são dois, eu pus Paulista, mas a Paulista estava junto, mas não recorreu. Então, contra a equipe do Ex por infração ao artigo 206, cap do CBJD, e por infração ao artigo 191, inciso 3, do mesmo Codex, com o artigo 4º do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista de Futebol, embasado nas ocorrências indicadas junto à súmula da partida. Houve defesa do clube escrita, pugnando pela absolvição da equipe, com relação à infração ao artigo 191, inciso 3º do CBJD, combinar com o artigo 4º do anexo 1 do Regulamento Geral. Porque as infrações de natureza regulamentar previstas no anexo do RGC são processadas e julgadas pelo DCO, com auxílio da Comissão de Assuntos Jurídicos da Federação Paulista de Futebol e não pelo TJD. Com relação à denúncia por infração ao artigo 206, cap do CBJD, pugnado pela absolvição do ex, dado o vício constante das súmulas e a ausência da prova do atraso subsidiariamente, caso a absolvição não seja o entendimento desses dignos auditores, requereu-se o reconhecimento do atraso da equipe em apenas 1 minuto, sendo aplicada a pena do valor mínimo, dada a hipossuficiência do clube e a baixa rentabilidade do campeonato em questão.
A segunda comissão disciplinar dessa casa acolheu a tese da denúncia por unanimidade de votos. Foi decidido nos termos acima transcritos a equipe do EX pela aplicação da pena pecuniária de R$ 4.000, resultado do valor de R$ 400, conforme tabela vigente, multiplicado pelos 5 minutos de atraso e multiplicado por 2, pela reincidência, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 206, a aplicação da pena pecuniária de R$ 1.400, resultado do valor de 350, tabela vigente, multiplicado por 4 minutos de atraso, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 91, inciso 3º, combinado com o artigo 4º do anexo 1 do Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista. Houve interposição de recurso com requerimento das cursos preparatórias, com pedido de efeito suspensivo, que foi concedido por mim, pendendo o pagamento das multas até a decisão final. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Temos defesa. Procuradoria. Nos termos do parecer, senhor presidente. Doutor Patrick, por gentileza. Senhor presidente, analisando o conteúdo do feito, entendo que as razões do recurso não podem prosperar. Os atrasos aconteceram, ressalto ainda que a equipe é reincidente na infringência ao artigo 206 do CBJD, conforme ficha disciplinar de folha 6, que aponta sua prática em data recente, mais precisamente em jogo realizado no dia 18 de maio deste ano. Assim, a súmula que tem presunção de veracidade, nesse caso, tem que prevalecer, e não vislumbrei qualquer elemento que permita apontar qualquer intenção do árbitro e inserir na súmula informação incompatível com a realidade, como quer fazer crer o recorrente. Pelo exposto, conheço do recurso para negar provimento ao mesmo, cassando o efeito suspensivo para manter na íntegra a decisão da colenda na segunda comissão disciplinar. É como eu voto, senhor presidente. Mantendo na íntegra a decisão. Obrigado, doutora Mariana. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Adalto. Relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Doutor Manuel. Com o relator, presidente. O relator também. Dessa forma, por unanimidade, mantendo a decisão, sendo que este foi nosso último processo. Agradecendo a todos, dando Senhor presidente, só uma parte, por Pois não, gentileza. Eu queria agradecer o convite aí da nossa reunião, da comissão, de todos aqui do dia 5, né? Sim. Porém, acabei de receber a notícia, agora eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia, que já estava programada para o dia 4 e acabaram de confirmar, então eu vou estar ausente, peço desculpas e sucesso ao evento. É uma pena, gostaria muito de estar com vocês. Será uma pena a ausência do senhor. Mas é por isso que foi marcado dia 5, para o senhor não ir mesmo. Correta. Mas dia 5 estaremos lá. Espero que todos os demais possam comparecer. Agradecendo a todos e uma ótima semana. Muito obrigado.